pouco de tempo, quando o autor desta lei disse a João: escreve, e diz assim: portanto eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. O autor da lei não admite acrescentar e nem tirar. Num país onde as leis são feitas, é uma burocracia tremenda quando tenta em fazer alguma justificativa e alguma lei. Mas Deus, ele é perfeito, ele é santo, infalível, e ele não admite que a sua lei seja mudada. Por isso, amados, a palavra de Deus a grandes, pequenos, ricos, pobres, negros, brancos, amarelos, é arrependimento. Se o homem não se arrepender dos seus pecados, ele de maneira nenhuma vai entrar no reino dos céus. Quando o homem, por nome Nicodemos, foi falar com Jesus de noite, e com aquele papo com Jesus: sei que és vindo de Deus e ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes. Ele disse: Nicodemos, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Ele questionou, mas a mensagem foi entregue. Porque diante de Deus, amados, todos nós somos iguais. Eu tenho na igreja delegados, advogados, e eu fiquei muito maravilhado quando um casal de advogados chegou para mim e ele disse: hoje ele está congregando na igreja do Pastor Carlos, que está lá perto de sua casa. E ele disse: meu querido pastor, lá fora eu sou doutor, aqui eu sou membro, sou irmão. Quando eu veio para aquele homem ouvir aquelas palavras, eu fiquei tão maravilhado de ver o coração de servo. E ele teve um problema muito sério, o pastor Carlos é testemunha disso. Quando ele já tinha perdido uma das visões, estava com uma das suas vistas cego e a outra 30%. Amados, o milagre aconteceu. E este homem tem sido uma grande bênção para a igreja, para o ministério, para pastores, para missionários dentro do país e fora do país. Que Deus seja louvado. Que Deus seja engrandecido, meus amados. Ele é o Senhor. Eu sou servo. Ele coloca uns com mais sabedoria, cada um em sua área, sendo juiz, delegados, advogados, outros como presidente da República. Mas nós estamos aqui para servir e todos estão para servir. Por isso, uma pessoa, quando ela alcança uma posição alta, ela tem que entender que ela precisa de todos. O presidente da República, ele precisa até daquela pessoa que varre a rua, até daquela pessoa que não sabe ler e escrever, mas ela vai lá no campo plantar para poder alimentar aqueles que têm uma determinada cultura, conhecimento. E é maravilhoso quando nós entendemos o plano de Deus. A verdade de Deus, ela não pode ser distorcida. O plano de Deus, o plano da salvação não pode ser mudado. E eu quero deixar mais um versículo entre muitos. Abram comigo Eclesiastes capítulo 3. Eu quero para vocês o versículo 14, porque Deus disse isto também a Moisés, a Abraão e a todos os seus servos.
que o seguiram fielmente, mas eu quero deixar no versículo 14 com vocês, quando esse servo de Deus mencionou assim: eu sei que tudo quanto Deus faz, durará eternamente. Nada se lhes deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso faz Deus para que haja temor diante dele. Ele é imutável. Quando lemos que ele é imutável, ele é imutável. Este sol a cada manhã brilhando, ele não mudou. A noite para você descansar não mudou. A água que você bebe, a comida que você come não mudou. O ar que você respira. Ele fez cada um de nós braço, carne, ossos, nervos. Ele não fez nenhum de nós com um braço de carne ou de ferro, aliás, de pau ou de ferro. Ele é fiel, ele é justo, ele é perfeito. E nada pode acrescentar e nem tirar. Vocês estão entendendo a mensagem do Senhor, ministros do Senhor. Olhem para aquilo que Deus quer que vocês olhem. E eu posso ver que Jesus veio a este planeta, amados, Ele sendo o Senhor, sendo Mestre, Ele sendo verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Abram as Escrituras comigo no Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 22. Vocês vão correr nesta manhã alguns versículos, algumas passagens, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. E eu quero dizer a vocês que nesses dias é palavra pura que vai estar sendo dita a cada um de vocês. Nós lemos no capítulo 1, versículo 22 e 23. Tudo aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer o quê? Deus conosco. Ele nasceu de uma virgem, tomou a forma humana. Há muitas passagens diz isto. E o seu nome será maravilhoso. O seu nome será Emanuel. É Deus conosco. E ele veio afirmando isto. No dia em que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, ele disse uma palavra muito linda e maravilhosa, verdadeira, divina: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aonde você pisar a planta dos seus pés, ali ele estará com você. Homem de Deus, mulher de Deus, creia nesta verdade. Porque Deus, Ele é maravilhoso, Ele é fiel para a sua palavra e para cumprir a sua palavra em nossas vidas. Eu poderia continuar lendo muitas coisas com relação à sua natureza. Ele verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. Quando Ele clamou ali naquela cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Quando houve trevas, ali Ele estava clamando como homem, porque ali Ele estava levando os meus pecados e os seus pecados. Ali naquela cruz Ele tomou todas as nossas enfermidades, dores, pecados, para que nós pudéssemos crer, para que nós pudéssemos ser sarados. Assim diz a Bíblia Sagrada. Ministro do Senhor, se nós não crermos nessa mensagem divina do Senhor, em vão será nossa pregação, em vão serão nossas atitudes percorrer o mar, percorrer a terra, percorrer os países, para trazerem seguidores, ou um prosélito dessa seita. Creio, claro, a igreja aqui não é uma seita, mas é a igreja do Senhor. Mas assim Jesus disse para os fariseus, porque da igreja do Senhor eles fizeram uma seita, porque diziam, mas não praticavam. Amavam até os primeiros lugares na ceia, nas sinagogas, no
tocavam os seus sinos, e Jesus disse à multidão, colocou isto ao público: observai e praticai tudo o que eles disserem, mas não procedam em conformidade com as suas obras. Eles até ensinavam a verdade, mas as atitudes eram outra. Porque aquilo que nós fazemos fala muito mais alto do que aquilo que nós falamos. E é importante, nós estamos voltados para a palavra bendita do nosso Santo Deus e reconhecer que Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele pode todas as coisas, e nós temos prova através das Escrituras, não somente prova através das Escrituras, mas nós temos provas de Deus agir em nossas reuniões, em nossas vidas e através de nossas vidas. Eu gostaria de correr alguns versículos com vocês da palavra do Senhor, mostrando essas provas que nós temos. Temos prova primeiramente de uma vida perfeita. No Evangelho de São João 8,46, dê uma olhadinha comigo neste Evangelho, no capítulo 8, versículo 46. Quando o nosso Senhor, Ele disse para aqueles fariseus que achavam que tinham Abraão como pai, Ele disse: quem de vós me convence de pecado? Se eu vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Ele entregou uma mensagem para eles ali: amados, dando testemunho da sua natureza divina, quem me convence de pecado? Ele foi fiel, não pecou, não teve pecado, mas Ele levou nossos pecados. E por causa dos nossos pecados foi desamparado ali naquela cruz por alguns minutos. Deus meu, por que me desamparaste? Clamando como homem. Ele fez esse pecado por nós, fez essa maldição por nós, para que nós pudéssemos ter uma vida santa, uma vida abençoada, uma vida de vitória, uma vida de paz, e para que nós fizéssemos a nossa história aqui na face desta terra. As famílias da terra serão benditas em ti. O dia que Ele te salvou, esta promessa de Abraão, ela está sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ele disse: as famílias da terra serão benditas em ti. Isto sem acepção. Nós temos prova, amados, do seu poder sobre a natureza. No Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 23. Lembram que nesta manhã vocês estão no ensino da palavra do Senhor. Claro que vocês sabem, já têm tido conhecimento, mas recordando as palavras do Senhor e entendendo que nós não podemos mudar a verdade do Senhor, e nós entendendo que Ele é o Senhor, Ele é o Criador, Ele é imutável, Ele deu prova da sua natureza divina, Ele foi verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus. E nós vemos aqui na palavra bendita do nosso Senhor, no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, verso 23, que Jesus, entrando ali no barco com seus discípulos, e entrando ali no barco, os seus discípulos o seguiram, e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Nós estamos perecendo. E ele disse assim: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles eram seguidores do Senhor quando ouviram: eu falei de vocês, pescadores de homens, vem e segue-me. Mas não tinham conhecimento profundo
Jesus falou para eles: por que vocês duvidaram, homens de pequena fé? Porque o que Jesus queria que eles tivessem era fé. Fé na sua palavra escrita. Porque a palavra de Deus, amados, ela não volta vazia. Tenho mais de 40 anos de ministério. Se eu for dar os testemunhos aqui de coisas que Deus fez, amados, o tempo que nós temos nesses dias é pouco. Mas eu quero dizer a você que Ele é o Senhor e Ele tem todo o poder. E Ele tem poder sobre a natureza, poder sobre tudo que Ele criou. Ele tem poder sobre as enfermidades. Nós vemos aqui no versículo 1 do mesmo capítulo 8. Poderia citar inúmeras passagens das Escrituras Sagradas. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou. Veja que primeiro vem a adoração e ele disse: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, estendendo a mão, e tocou, dizendo: eu quero ser limpo. E logo ele ficou purificado daquela lepra. Quando lemos Isaías capítulo 61, se referindo a Jesus e também a nós: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim e me ungiu para colocar em liberdade os cativos, a abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor, mas também o dia da vingança do nosso Deus. E ainda dizendo ali: somos plantação do Senhor, e para restaurar os lugares assolados e os lugares que foram destruídos. Meus amados, Deus chamou você para isso. Faça a diferença. A tua oração, a tua vida com Deus, ela pode mudar o rumo dessa nação. Aleluia. Quando uma mulher angustiada foi aos pés do Senhor, era humilhada pela sua rival, a menina, até o sacerdote errou com ela: mulher, vai curar deste teu vinho. Ela disse: meu Senhor, eu estou derramando perante o meu Deus todo o meu desgosto. E quando o sacerdote disse palavras abençoando aquela mulher, amados, o rumo de uma nação foi mudada através daquela oração. Porque veio Samuel, e ali ela tinha feito um voto com o Senhor. Ela não era mulher fingida, mas era mulher de Deus, mulher de palavra, mulher que tinha o temor de Deus no seu coração. Quando aquela criança desmamou, levou até o sacerdote. O sacerdote não tinha pedido aquilo, mas ele entendeu o propósito de Deus para mudar o rumo daquela nação. E mudou o rumo daquela nação. O povo de Deus creia na mensagem do Senhor, porque Deus fala conosco nesta manhã. A palavra de Deus, ela não volta vazia. E Deus tem grandes coisas para fazer nesta nação. Essa é a razão de ele estar aqui neste lugar. Porque quando disse aos ministros que vieram comigo: olha, eu não vou poder ir, vocês não só. E quando dobrei os joelhos e orar ao Senhor, o meu Deus disse: vai. Vai e diga a essa nação, a este povo, ao meu povo, que eu estou fazendo uma grande obra no meio deles. E eles vão escrever isso na história deste país. E vão ser bênção não só para este país, mas para o mundo. Meus amados, é uma mensagem profética. Jamais eu falaria uma coisa dessa na tribuna de Deus, no altar de Deus, sabendo, aleluia, sabendo, meus amados, que os mentirosos não eram do reino de Deus. Mas estou aqui como homem de Deus para entregar o recado de Deus ao teu coração. Ministro do Senhor, honre o teu Deus. Aleluia.
E quando eu cheguei aqui, eu comecei a agradecer o Senhor e observar e dizer muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado. Cheguei até a ponto de dizer, Pai, esse povo tem tudo, tem muito mais do que eu. Eles não precisam de mim aqui. O Senhor disse, precisam. Diga o que eu estou mandando você dizer. Creio, amados, que Deus Ele é o Criador e Ele pode mudar tudo num estalo de dedos, num momento. Mas quando a nação sofre, líderes sofrem, homens de Deus sofrem junto com o seu povo, mas não largue, não deixe o seu povo, porque Deus está fazendo grandes coisas neste lugar. E o que eu estou dizendo a vocês nesta manhã, amados, é uma mensagem profética aqui neste lugar. E Jesus, Ele deu prova sobre a natureza, deu prova que Ele tem poder sobre as enfermidades, sobre as doenças. Ele deu prova, amado, de tantas coisas. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada, Ele deu prova de que Ele é a ressurreição e a vida. Quando alguém levando o filho daquela mulher, o único filho que ela tinha, Ele tocou naquele caixão, Ele deu uma palavra, olha, levanta-te. Quando Lázaro, seu amigo, que amava Jesus, estava aos pés de Jesus, as irmãs disseram para Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive, como nós, se crer em mim, nunca morrerás. Agora ele falou da morte espiritual. Temos vida eterna, meus amados. Nós temos um Deus que anda conosco. Por isso o cristianismo é diferente de todas as demais religiões. Vocês não veem, esses líderes não morreram na cruz pela nação, pelo mundo. Alguns semeiam ódio, alguns semeiam vingança, destruindo muitas vezes até os da sua própria pátria. E eu creio que pode mudar a nação, o mundo, é somente o Evangelho de Deus, porque Ele mostra o amor, Ele mostra a verdade, Ele mostra a libertação. E nós temos que estar, amados, cada vez mais firmes nessa palavra bendita de Deus, porque Ele não muda. Quero dizer a vocês, meus amados, se eu voltar atrás, eu serei o homem mais miserável deste mundo. Quando muitos olham para mim, que já chegaram a fazer isso até em conferência, este é o pastor que lidera a conferência missionária, e depois no final da conferência vieram pedir perdão. Temos ali, numa cidade bem vizinha da nossa, de Montemor, ali no local da conferência, ali, amados, quando uma criança partiu para a eternidade e a mãe acordou, aquela criança estava morta. Aquela mãe pegou aquela criança e saiu correndo. Era um sábado e foi até a igreja onde eu estava ali, orientando as pessoas que trabalhavam na construção. E ela vinha gritando pela rua, chamando a atenção das famílias, seu esposo correndo atrás. Ela, amados, não ligou para os médicos, ela não ligou para o homem. E quando ela chegou naquele local onde estávamos trabalhando, amados, com a criança morta, ela disse, pastor, o meu filho, e jogou nos meus braços. Eu estou falando isso, amado, porque você serve um Deus que pode todas as coisas. Ele é o Senhor. Mas eu quero dizer a vocês que ali Deus me ensinou grandes coisas. Aquela criança morta nos braços, e até a missionária Sônia que veio aqui com vocês, ela estava junto neste dia, ali fazendo o almoço para nós naquele lugar. E ali, amados, eu comecei a orar de joelhos, e aquela mãe arrancava os cabelos, batia no chão e dizia, Senhor,
Senhor, traga o meu filho de volta. E fomos orando, os minutos foram passando, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, nada daquela criança voltar. Amados, naquele dia, eu me senti ninguém. Naquele dia, eu me senti um desviado. Naquele momento, eu cheguei a pensar, Deus não está comigo. Mas peguei aquela criança pelos braços, e o nome dele é Kaique, e eu disse, Kaique, receba a vida. Kaique, em nome de Jesus, receba a vida. Senhor Jesus, devolva a vida a essa criança. E o Deus da Bíblia fez isso. E essa criança, ela está lá para a glória, louvor, honra e nome bendito do Senhor. Deus, ele faz milagres, maravilhas, aonde ele quer e quando ele quer. Mas uma coisa séria que vemos nos dias de hoje: pessoas com vidas vazias, líderes com vidas vazias, querendo usar o Espírito Santo. Não deixe as suas vidas serem usadas pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo não age, não faz, façam. Querem usar o Espírito Santo e Deus, ele está fora deste negócio. Precisamos ter vida com Deus. Se queremos ver a situação mudada ao nosso redor, precisamos ter vida com Deus. Mencionei aqui o representante do Paraguai, um país distante do Senhor. Temos uma base missionária naquele país. E a base missionária, amados, entendam, não é para nós abrirmos igrejas lá no Paraguai. A base missionária que temos é para apoiar as igrejas, os pastores que tem lá no Paraguai. E Deus começou a mudar a história desse país. E agora começamos a ver, só num dia, 8.600 pessoas descendo as águas do batismo. Isso é Deus. Povo de Guiné-Bissau, Deus quer usar vocês. Pode vir mensageiros que Deus enviar de outros países, somar com esses países, fazer história deste país, mas Deus quer usar você aqui neste país e para o mundo e para as nações vizinhas de vocês aqui. Quando eu procurei alguns líderes, pela visão que Deus nos deu antes de vir para cá, quando o Senhor disse, vai meu servo, eu vi Guiné-Bissau cercado de nações. E quando eu passei a uma praça, aqui em cima eu lembrei, e eu vi aquela praça, eu falei, olha, quase semelhante à visão que Deus nos deu. De Guiné-Bissau começou a sair aqueles raios luminosos, como quando se dá um relâmpago. E eu comecei a orar ao Senhor e disse, Senhor, não estou entendendo. Povo de Guiné-Bissau, vocês são um país rico em minério, rico em tantas outras coisas, mas muitos estão explorando este país e não dando serviço para nossos jovens desse país. Não estou aqui pregando, amados, anarquia ou revolução, porque a revolução quem vai fazer é Deus, quem vai pelejar por vocês é Deus, quem vai agir e colocar cada coisa no seu devido lugar é Deus, não é o homem, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E Deus voltou a falar novamente com relação a esta visão, a qual o povo de Deus não estão entendendo. E aí Deus começou a falar no sentido espiritual. Guiné-Bissau escreve isto na história de vocês. Não vim para falar mentira, meus amados. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Porque Deus falou no sentido espiritual que daqui sairá muitos missionários para este continente a qual vocês vivem e serão bênção para as nações. E vão saber que este país tão desprezado, tão humilde, tão necessitado, há um Deus que pega o pobre do
diante dela, dessa situação. Senhor, eis-me aqui, faça-se a tua vontade. Quando a nação de Israel era dirigida por um homem de Deus, o povo tinha paz. Quando o homem de Deus pecava, Deus tratava com ele. E o tratamento não era fácil. E Deus colocava outro. E assim Deus vem fazendo com o seu povo. O seu povo não pode ser dirigido pelo demônio. Me perdoe a expressão. Amados, eu não tenho muita ética em falar. Ou muita sabedoria no falar. As palavras muitas vezes são grosseiras. Mas Deus está mandando dizer isto. A igreja é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Amém. O povo de Deus é dirigido pelo Senhor. Eu estou convosco todos os dias. Eu sou aquele que vai à tua frente e eu pelejo por você. Aleluia. Ame o seu povo, ame os seus irmãos. Tem muitos valores nesta nação. E o que estiver ao meu alcance, como homem de Deus, dentro das forças, da humildade, para ajudar, e é assim que nós fazemos, juntos, com a equipe que trabalhamos, dentro do país e fora do país. Por isso, meus amados, temos parceria com as missões que estão ao redor do mundo, umas em 100 países, outras em 160 países, outras em 50 países. Mas há muita coisa para se fazer lá no meu país. Temos parceria com a Missão Novas Tribos do Brasil, a qual trabalha na área indígena. Amados, temos entrado nas aldeias indígenas. E ali onde o gêmeo tem que ser sacrificado, quando nasce uma criança gêmea, uma tem que ser sacrificada. Enfrentamos terríveis barreiras com os antropólogos, com a FUNAI, em termos de pastores e missionários lá dentro. Nós estamos aí ajudando a preparar índios para pastorear o próprio índio, e está dando certo. Muitas aldeias, muitas tribos foram mudadas. Hoje não sacrificam mais a criança gêmea. Muitas delas hoje não adoram mais o sol, nem a lua. Elas adoram o Deus vivo, porque o Senhor é o Senhor dos senhores e Ele pode mudar. O homem de Deus, onde ele chega, algo vai acontecer, algo vai mudar nessa nação. Aleluia. Corremos risco de vida, sim, por onde passamos. Muitas vezes não vemos a porta de saída, mas quando vemos a mão de Deus ali abrindo, Deus colocando ao nosso favor, tanto juízes como delegados, polícias, advogados, e não pagamos um centavo. Tivemos sérios problemas ali dentro do país e até fora do país, mas há um Deus que Ele está conosco. Aleluia. Creia na palavra de Deus, amado. A igreja é rica. Na igreja aqui vocês têm funileiros, vocês têm mecânicos, vocês têm médicos, vocês têm advogados, vocês têm juízes na igreja. É assim que essa fortuna de bênção está no meio do povo. Sirvam, honram a Deus com aquilo que Deus te deu. Sempre uma bênção. E Jesus, Ele deu prova da sua natureza, mostrando que Ele tem o poder, amados, não só naquilo que Ele criou, mas Ele tem poder na vida. Lázaro, sai para fora. Mas antes disso Ele disse para as irmãs de Lázaro: tirai a pedra. Senhor, já faz 4 dias e cheira mal. Ele chamou novamente para a fé. Eu não te disse, se crês, verás a glória de Deus? Quando tiraram a pedra, quando obedeceram, amados, algo de novo. Tem água aqui, filho. Tem aqui o próprio. Quando tiraram a pedra, Lázaro sai para fora. Quando ele saiu como que flutuando para fora, colocou-se em pé, tiveram que fazer outra coisa: desatai-o e deixai-o ir. Temos que fazer alguma coisa. O que nós temos que fazer, nós temos que fazer. O que Deus tem que fazer é com Ele para fazer. E Ele opera no impossível. Ele opera no impossível. Por isso, amado, seria o homem mais miserável deste mundo se eu voltar atrás.
de ver paralíticos pegar a caneta, colocar na cabeça e sair pulando no meio da multidão e dando glória ao Senhor. Não estou aqui para mostrar que eu sou todo poderoso, apenas sou servo menos do que nada. E não estou aqui para usar o Espírito Santo. Eu estou aqui para falar o que Deus mandou falar. Se Ele quiser curar alguém aqui, paralíticos ou cegos, Ele vai curar. Mas esta é a mensagem que Deus mandou entregar a você. Porque Deus, Ele é Deus. Deus, Ele continua sendo Deus. Se eu deixar Deus, eu vou continuar sendo ninguém. Quero continuar com você nessa palavra. Nós temos prova do seu nascimento. Nós temos prova da sua morte, da sua ressurreição. Nós temos provas quando abrimos Isaías 53. Dê uma olhadinha lá em Isaías 53, meus amados. Versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? E aí fala que ele foi subindo, Jesus, como renovo, como raiz perante uma terra seca. Entendam isto, amado. Como raiz de uma terra seca. Parece que não ia dar nada. Mas nós podemos ver que ele foi desprezado. Versículo 3. Homem de trabalho, experimentado nos trabalhos. Mas nós vemos que verdadeiramente Ele tomou sobre si nossas enfermidades, nossos pecados, nossas dores, como está escrito na palavra bendita. Foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Mas também fala que o castigo que estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras, por aquilo que Ele passou, para que nós pudéssemos ser sanados. O povo de Deus é um povo sanado. O povo de Deus é um povo curado. É um povo que tem experiência com o seu Criador, sabe o Deus que serve. Amados, temos muita coisa para falar nesses dias. E eu gostaria que vocês estivessem no centro da vontade de Deus e crer nessa introdução para a conferência desses dias. O que Deus vai fazer aqui, não sei. Eu só sei que Ele ama este povo. Eu só sei que Ele me ama. E eu só sei que a vontade dEle seja feita. Por isso, amados, nós vemos nessa palavra, eu quero ganhar um pouco de tempo com vocês. Tudo que está escrito aqui, para o nosso ensino está escrito. Se o ministro do Evangelho, ele não crê no que está escrito, ele terá sérios problemas com Deus. Se não tiver aqui, vai ter na eternidade. Porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa, ela é poderosa. Quero dizer a vocês algo, e nos perdoe a palavra que eu vou dizer. Quantos centros de macumbas, espíritas, bruxarias foram fechados? Quando aqueles demônios amarrados chegavam a bater no peito e dizer: eu sou o rei. E aí eu começar a rir e dizer: é o rei. Só que você é rei derrotado. Jesus, Ele é o rei dos reis. Usem a palavra, meus irmãos. O maior defeito, o maior problema dos evangélicos hoje é que eles não usam a autoridade da palavra. E ali, quando eu disse: olha, está escrito, Jesus me fez rei e sacerdote, e sabe para reinar onde, ô legião? Aqui na terra. Sai. O dia que Jesus te salvou, Ele fez de você rei e sacerdote para reinar sobre a terra, para que as famílias da terra sejam benditas em ti,
colocar em liberdade os cativos e oprimidos. É por isso o Espírito Santo para sempre na sua vida. A terceira pessoa da Trindade é a maior força deste universo. E quantas vezes temos encontrado pessoas assim? O Evangelho é poder. Paulo mencionou isto: eu não me envergonho deste Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho muda a vida do traficante, ele muda a vida do drogado, ele muda a vida da prostituta, ele muda a vida do homem que está perdido sem Deus. Quando tem um encontro com Jesus, o que Jesus fez com Paulo? Quando perseguia a igreja, matava os cristãos, prendiam. Mas eu quero deixar com vocês algo nesta introdução pela manhã, para que vocês creem na Bíblia e vocês vão começar a perceber que onde vocês chegarem, algo diferente vai estar acontecendo. E eu gosto de passar um pouco de experiência, porque creio na palavra. Você tem que acreditar no projeto de Deus para a sua vida. Quantas vezes tem chegado perto de pessoas, elas estão lá possessas pelo demônio, isto até no comércio aconteceu isto até dentro de uma prefeitura lá na cidade de Campinas. O que eu vou dizer a vocês? O pastor chegando, de repente a pessoa começou a passar mal e ela caiu. Não disse nada. Uma delas, quando pegou o meu documento, já foi caindo para trás. Por que isso aconteceu, amados? E eu quero levar você a crer nisto. Sabe por quê? Sabe quem é que está dentro de você? Ou você não crê nisto? Ele é santo, santo, santo. Glória a Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E ali nessas repartições, olha, sai em nome de Jesus. O povo não entendendo nada. Emanuel, Deus conosco. Amém. Aleluia. Deus conosco. Onde você chega, a glória de Deus está na sua vida e você está cercado por essa glória do Senhor. É uma autoridade do reino de Deus. É motivo de nós darmos glória, aleluia, ao nome do Senhor. Porque eu sou uma autoridade do Criador, do Senhor. Ele pode fazer o que Ele quiser. Glória a Deus. Mesmo que pessoas me perseguem, não acreditam em mim, mas elas vão ver o que Deus vai estar fazendo. Eu quero mostrar a vocês, na Bíblia Sagrada, quem escreveu a Bíblia. Deus mandou escrever, escreve. Ele, como autor da lei, disse: escreve. É minha lei, é meu mandamento. Vocês vão ensinar este povo a guardar todas as coisas. Se vocês fizerem isso, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Abra comigo a Bíblia Sagrada em Êxodo, capítulo 24. Vamos ver quem escreveu a Bíblia Sagrada. Nós estamos em Êxodo, capítulo 24. Poderia pegar inúmeras passagens da Bíblia, mas nós vemos que no Velho Testamento, Moisés, Josué, Davi, Salomão, Samuel, os profetas maiores, os profetas menores. Por isso que é importante estar dentro de um seminário para ter conhecimento dessas verdades. E Deus disse: escreve. Em Êxodo capítulo 24, versículo 4, o nosso Deus disse assim, aqui só quero pegar o que Moisés estava fazendo. E Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e levantou-se pela manhã de madrugada, e edificou um altar ao pé do monte, e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. Mas nós vamos só mostrar: escreveu. Deus muitas vezes disse: escreve, será para o tempo vindouro. E esses homens de Deus foram escrevendo em lugares diferentes, épocas diferentes.
Amados, e nunca houve contradição, porque Ele é o Senhor. E Ele dizia, escreve. E essa palavra que Ele disse, escreve, amados, é o guia das nossas vidas. Quero dizer algo a vocês que é de muita importância. Eu creio piamente em dons espirituais. Deus, Ele fala, Ele revela, Ele usa pessoas em línguas, interpretação de língua, Deus cura. Mas eu quero deixar bem claro, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é dirigida pela palavra. Amém. Ela não é dirigida por profecias ou profetadas, como nós vemos nos dias de hoje ao redor do mundo. Muitos se levantando como profetas, querendo usar o Espírito Santo, quando deveriam deixar o Espírito Santo usar as suas vidas. Amados, se nós não deixarmos ser dirigidos pela palavra, nós vamos ter problema naquele dia. Senhor, nós fizemos maravilhas em Teu nome, nós profetizamos em Teu nome. Ele vai dizer, eu não vos conheço. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas vão entrar aqueles que obedecem à palavra do Senhor. Aqueles que são verdadeiros adoradores, aqueles que não mudam a lei do Senhor, porque a mensagem de arrependimento, ela é para todos. Amado, céu e inferno é coisa muito séria, e é a pessoa diante de você, quando está trazendo essa mensagem, é ela quem vai decidir aonde ela vai querer passar a eternidade. Nós estamos aqui de passagem, e é nós que escolhemos aonde queremos passar a eternidade. É muito sério isso. Creio que vocês já viram muitos ali no sepultamento chorando. Alguém teve o poder de impedir aquela pessoa de ir para a eternidade? Não tiveram esse poder, porque Ele é o Senhor. Aleluia. Ele é Deus. E Ele colocou você aqui neste mundo com um propósito. E outra coisa mais ainda, Ele colocou você nesta família. Foi com um propósito. Estou falando de sua casa. Mas a minha família é muito pobre. Não, minha família, não reclame da família. Amados, porque eu vim de uma família que nós tínhamos tudo. Tinha 80 funcionários, tínhamos o que queríamos. Meu pai partiu para essas bruxarias, para esses demônios. Porque o Espírito de verdade, ele se chama Espírito Santo. O Espírito de verdade não se chama Tranca-Rua, nem Zé Pedinha, nem Pombagira, ou Pai João, seja lá o que for. Espírito Santo é o nome do Espírito de verdade. E quando perdemos tudo ali, passando grande necessidade, foi a minha conversão ao Senhor Jesus. Mas eu lembro quando o meu pastor, homem abençoado, hoje está na eternidade, ele disse, você vai profetizar na sua oração todos os dias, que o seu Pai é do Senhor Jesus. E eu comecei a fazer isto. Mas antes eu disse, pastor, eu vou estar mentindo. O meu Pai não é do Senhor. Ele recebe os seus guias lá. E falou, é pela fé. Olha aqui Deuteronômio, capítulo 28. E ele começou a mostrar na íntegra para mim. Amados, eu comecei a ler Deuteronômio 28. Deus prometeu abençoar tudo que é meu, tudo que é seu, tudo que é nosso. Você está num país, Ele prometeu abençoar este país. E por falar de país, deixa eu dar essa pinceladinha aqui a vocês. Todos vocês aqui conhecem muito bem o presidente Lula, o ex-presidente Lula, que agora está ativo. Amados, eu sempre fui metalúrgico. E ali trabalhando dentro de uma metalúrgica, depois Deus foi me colocando em liderança. E ali quantas vezes sentado com Lula, e eu pude ver algo neste homem tremendo. Um homem que praticamente mal sabia ler. Por isso vocês viram e ouviram quando ele foi para entrar na política, chamaram ele de analfabeto. Mas ele disse uma coisa, naquele exato momento para mim, e ele não é cristão. Quando muitos diziam que ele era ateu, ele não era ateu. Isso estou falando pessoalmente. Pessoalmente. E eu já era cristão. Ele disse, eu vou mudar o rumo dessa nação. E ele começou a batalhar. Quando ele, líder do sindicato, foi preso, eu quero dizer a vocês, eu chorei muito. Se vocês olharem, falta dedos nas mãos dele.
Eu chorei porque eu estava olhando aquele homem, mesmo ele não sendo homem de Deus, mas ele estava no plano de Deus para ser uma autoridade de mudar aquele país. Não vim aqui para falar mal de político, mas quando vocês lá do Brasil sabem muito bem, quando Delfim Neto só sabia sair fora do Brasil e fazer empréstimo, enterrando o país cada vez mais na dívida, na miséria. Hoje a gente ia dormir, quando levantava pela manhã, o preço das coisas estava outro. Muitas pessoas desempregadas. Eu vou pagar a dívida deste país. E o que é que aconteceu? Quando muitos diziam que não tinham como pagar a dívida deste país. E isso aconteceu. Percorre um pouquinho o nosso Brasil, vocês que estão lá do Brasil. Vocês vão ver onde cesta básica estão chegando, onde iluminação, parte elétrica estão chegando, para aqueles que não têm, porque pelo menos ele cumpriu essa parte da palavra. Vocês têm que acreditar num projeto para este país. É a hora de vocês, igreja, povo de Deus, estar unidos. Porque a palavra de Deus não muda. Quando Deus mandou escrever, eles escreveram. E até mesmo aquela oração de Jesus, Pai, assim como nós somos um, que eles sejam um como nós somos um. O Senhor em mim e eu neles. E a glória que tu me deste eu dei a eles. Amém. Vocês têm a glória de Deus. Vocês têm Deus, amado. E só Deus pode mudar a situação de um lar, de uma vida, de uma família ou de um país. E eu creio nisto. Sei que nós vivemos dias difíceis. As profecias, ela mostra o que vai ser, ou o que já está sendo nos últimos dias. Porque a minha matéria forte no seminário, ela é escatologia. Há países que vão desaparecer do mapa. Na época da grande tribulação, sabemos disso. Mas Deus colocou a igreja aqui para fazer diferença. Há muitas pessoas para serem salvas. Há muitas pessoas que precisam sair da miséria e da fome, das enfermidades e da desgraça a qual o maligno tem assolado. E eu vejo uma Guiné que estão se preparando para isto. Com toda a sinceridade do meu coração, Deus me abriu os olhos. Quando um pastor de vocês pregavam aqui, não estou fazendo política, mas eu não poderia deixar de falar isto à igreja. Deus trouxe a visão novamente, Guiné cercada das nações, os raios saíam, aquele brilho. É o Evangelho para as nações. É a bênção de Deus para as nações. O ser humano matando, destruindo os seres humanos. Só a igreja evangélica, ela tem o amor de Deus no coração. Ela sabe respeitar o ser humano, porque ela tem o temor de Deus no seu coração. Ela sabe a condenação da pessoa que não obedece a palavra. Por isso Deus disse, escreve, é para os meus filhos isto. Eu quero Isaías capítulo 30 com vocês, versículo 8. Poderia ler inúmeras palavras, passagens com relação ao Velho Testamento, Deus mandando escrever. No capítulo 30, versículo 8. Vai, pois, agora e escreve isto em uma tábua perante eles e aponta-o num livro, em um livro, para que fique inscrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente. A igreja é dirigida pela palavra. O cristão que não gosta de Bíblia, que não gosta de palavra, ou que não gosta de vir à igreja, amados, ele não tem uma intimidade, uma comunhão com Deus, porque o próprio Senhor deixou escrito: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aonde? Aonde? A igreja.
E é essas pessoas que não querem ouvir que vocês vão restaurar. Porque elas não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Amados, aprendam algo importante com Deus. Porque nós aprendemos até com uma criança. Se Deus quiser usar uma criança, e Ele faz isto. E Deus já fez isto muitas vezes comigo. Deus é fiel. Escreve. E Deus foi falando para os profetas. Foi falando para o seu servo, escreve. É para o tempo vindouro. Até a ida do povo ao cativeiro, olha, escreve. Eles vão ficar lá 70 anos por causa da desobediência. Não deram descanso para a terra. E isso se cumpriu. Muitos do povo de Deus estavam lá, mas não perderam a fé. Vocês lembram de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego? Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas Deus livrou dos leões. E Deus, no estalo de dedo, colocou lá entre os príncipes, entre as autoridades, para reinar naquele país. Tornou-se um líder, tornou-se cabeça. E Deus chamou você para ser cabeça e não cauda. Mas parece que tem cristãos que sempre querem ser cauda. Não querem fazer nada, não querem acreditar em nada. Aquele tipo de crente que vocês oram por mim, só quer que as pessoas orem por ela, mas não querem orar pelas pessoas, pelos seus irmãos, pela sua nação, pelos ministros, quando Deus pediu para nós orar. E quando nós começamos a orar, amados, algo começa a mudar no reino espiritual. Jesus, quando subiu ao monte para orar com seus discípulos, ali, primeira coisa, transfigurou-se a aparência do seu rosto, as vestes tornaram-se brancas. E ali Pedro, na sua precipitação, disse: Senhor, quando apareceu Moisés e Elias, quer que façamos uma cabana para ti, Moisés e Elias? De repente foram envolvidos por uma nuvem luminosa. Olha que experiência gloriosa, amado. E aquela voz dizendo: este é meu filho amado, a ele ouvi. Nós temos que ouvir a voz do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. E muitos não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Quem é que vai pregar hoje? Não vou. Doutor fulano vai pregar? Sim, isso eu vou. Quando a igreja de Coríntios começou com esse tipo de coisa, o Senhor falou: não pude falar a vocês como espirituais, senão carnais. Porque uns estão dizendo: eu sou de Paulo, outro de Cefas, outro dizendo que é de Apolo. Isso não é ser carnal? Não há inveja, murmuração, contenda entre vocês? É tempo de crescimento. Líderes, não tenha ciúme daquele outro líder perto de você, que a igreja dele está crescendo. Quero uma receita, eu vou passar para você. E este ano eu voltei a fazer isso novamente. Quando eu reuni o meu pessoal, eu disse: quando vocês passarem diante de uma igreja evangélica, não importa o nome da denominação, estenda as mãos e abençoa aquele ungido do Senhor. Quando todos aceitaram o conselho e fizeram aquilo, amados, dentro daquele ano, eu abri mais 5 igrejas. Chegamos a um total de 12 igrejas. Mais 5 igrejas. Dos irmãos chegarem e abençoar os ungidos do Senhor. Nós falamos que nós somos o corpo de Cristo. Mas no Brasil é vontade de roubar membros de igrejas que são misericórdia de Deus. Eu trabalho com as missões. Por causa disso, elas edificam as igrejas. Elas ajudam as igrejas, apoiam as igrejas. Se tiver que plantar igreja onde não tem a missão Juvep, a qual eu trabalho com ela. Eu amo o trabalho daqueles irmãos. Estão lá no sertão nordestino, implantando igreja. Até mesmo vocês, se quiserem ter uma igreja lá, vocês podem. Porque a missão Juvep, ela vai lá, ela abre uma igreja. E ali, amados, eles edificam aquela igreja, dando as coisas materiais, os bancos, os instrumentos. E a igreja, o ministério que quer assumir lá, coloca o pastor lá, eles dão um acompanhamento de 6 meses, para ver se aquele obreiro, ele é chamado de Deus mesmo, e aquela igreja passa para o seu ministério,
Isso é visão. Hoje que nós vemos é ciúme, a minha é melhor. Quantas vezes eu cheguei a encontrar pessoas de dizer para pessoas da minha igreja que tem um pastor, não tem o Espírito Santo. Mas Deus continua sendo glorificado. Deus disse: escreve, vocês fazem parte da minha família e do meu corpo. Vocês são um. Amém? Posso ouvir um amém melhor? Amém. No Novo Testamento, vemos Mateus, Marcos, Lucas, João, Pedro, Paulo, Tiago e muitos outros, amados pela inspiração divina, escrevendo esta palavra. Abra comigo em Apocalipse 21, verso 5. Veja o que Deus disse a João. Apocalipse, capítulo 21, verso 5. Deus disse na ilha de Patmos para João que o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Vocês creem nisto, povo de Guiné? É um novo tempo para Guiné. E Deus disse: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Disse: escreve. E Deus sempre foi dizendo: escreve, escreve. E nós temos que se apoderar da palavra bendita do Senhor, porque vocês têm um longo caminho a percorrer. Se queres mudar de dimensão. Porque se eu falar a respeito de uma nação, para abençoar, para edificar, para prosperar, se ela não me der ouvido, eu não vou fazer aquilo que eu disse que eu iria fazer. Mas se eu falar de uma nação, de um reino, de um povo, para destruir e para arrancar, se ela me der ouvido, eu também não vou fazer aquilo que eu disse que iria fazer. Lembra quando Deus falou com Jonas a respeito de Nínive? Ele andava magoado com Nínive, porque Nínive assolou Israel, a nação de Israel, o povo de Deus. Mas Deus disse: vai e profetiza a esta nação, que dentro de 40 dias eu vou destruir toda esta nação. Ele tentou fugir da presença de Deus. E quantos mensageiros tentam fugir da presença de Deus, ou vender o seu ministério, ou trocar o seu ministério? Não é necessário. Deus lhe chamou para estar numa repartição pública de alguma área. Não precisa mudar de ministério. Não vende o seu ministério. Ali você é ungido do Senhor, você é do Senhor. E ali nós temos que honrar a Deus. Se você olhar nesses homens de Deus, eles não mudaram. Amados, o líder, eu vou estar falando esses dias sobre liderança, mas hoje uma introdução para que nós possamos crer na Bíblia. Ela foi escrita e escrita com uma finalidade. Finalidade de prosperar os nossos caminhos, as nossas vidas, e abrir portas, fazer coisas novas, mudar vida, mudar reinos. E quando Daniel acreditou nesta palavra, o seu povo, amados lá em cativeiro, não quis se contaminar com os manjares do rei. E nós podemos ver quando o rei mandou chamar os astrólogos, adivinhos, para serem mortos, buscaram Daniel e seus companheiros. Mas ele, o homem de Deus, tem coragem. Ele disse: rei, me dê um tempo. E ele chamou seus 3 companheiros. Por isso que eu disse, a oração ela muda. E eles foram lá naquela noite, e Deus revelou o segredo a Daniel. E ele começou a louvar a Deus: eu te louvo e eu te celebro, ó Deus, porque o Senhor revela o profundo escondido. O Senhor tem poder de mudar horas, tempos, estações, mudar o coração do rei. E quando ele chegou diante do rei, meus amados, ele anunciou o que Deus tinha revelado a ele. E ali, como homem de Deus, ele cessou aquela matança que o rei estava praticando, fazendo. E a vida deles também mudaram financeiramente, porque ele passou por príncipe dos governadores de Babilônia, e os seus 3 companheiros de oração
confia naquele que é o Todo-Poderoso, porque quando ele diz eu estou contigo todos os dias, a tua vida, diz a Bíblia, está escondida com Deus em Cristo, e nós vamos descansar à sombra do Onipotente. Há pessoas que têm medo de pregar aos muçulmanos, aqueles radicais, ao mundo muçulmano, têm medo de pregar até na rua. Não devemos ter esse medo, porque se Deus é conosco, quem será por nós? Fomos ao estado do nosso país, no Maranhão, amados, quase perdemos tudo que era material lá. Quando concentra ali naquele país, naquele estado, em Codó, os piores macumbeiros do nosso país. E quando nós entramos naquele país, naquele estado, perdão, Maranhão, as retaliações começaram. E aquele homem, amados, ele foi visitar o nosso trabalho, porque nós somos para a rua. E nós vamos com este propósito mesmo, de destruir os dardos inflamados do diabo. Ele começou a soltar fogos lá com o seu pessoal. E ali estava uma multidão ao ar livre. E eu comecei a perceber que um saía, o outro saía, outro saía. Eu já estou terminando, meu querido. E eu perguntei o que é que está acontecendo? Alguma festa em cima? Ele falou, não. Vocês vão morrer. Quando este homem começa a soltar fogos, ele mata as pessoas. Aqui praticamente uma terra sem lei. Amados, aqui no meu coração gerou, e um dos nossos missionários estava fazendo a palestra ao ar livre à noite, com aquele telão que colocamos ali. Chamei os meus obreiros e nós nos posicionamos em oração e ali ao redor. De repente, aquele homem desce com uma barra de ferro maior do que ele. E quando ele vem descendo aquela rua com uma barra de ferro, amados, ali já saiu mais umas 20 pessoas. Nós somos autoridade aqui nessa terra. E aí, ele desceu, e o pessoal com ele subiu novamente e soltou mais fogos lá em cima. De repente ele desce novamente, e eu ouvi alguém dizer, é agora. E começaram a sair, a correr. Com essa atitude ele arrancou metade das pessoas que estavam ali. Mas eu quero dizer a vocês, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus colocou os anjos dele ali. E aquele homem ficou neutralizado. Porque o Deus que nós servimos é a maior força do universo. E Deus ali foi glorificado. Sabe o que nós fizemos? Concentramos o nosso trabalho ali, bem debaixo do nariz dele. E ali nós arrebanhamos centenas de jovens ali para Cristo. Passamos uma semana ali naquele lugar. Compramos bola, compramos apito, fomos para o campo. Só no campo de futebol nós tínhamos mais de 200 jovens. E ali reuniam para orar com eles, para falar de Jesus com eles. E à noite, amados, nunca vi esse pessoal dentro da igreja, uma igreja pequena, a igreja Assembleia de Deus. E ali Deus foi glorificado de uma maneira tremenda. Mas as retaliações continuaram. Eu tive que internar 3 missionários. Porque alguém disse, ele não vai matar vocês com revólver, nem com faca, mas é com os guias que ele trabalha. E 3 missionários internamos, atrasando nossa viagem, nosso dia acabou. O motor do meu carro, a minha dobrou, fundiu. Uma carreta passou, arrancou a porta do meu lado, da dobrou, que ela parecia um papel naquela pista. Aquela enorme carreta arrancou aquela porta. E eu ligando para os meus pastores, fizeram vigílias, o dinheiro acabou, porque as despesas foram grandes. E Deus preparou uma cidade por nome Paraíso. Não sei se algum de vocês aqui conhece. E ali foi onde fundiu o motor do nosso carro. E ali Deus preparou um hotel praticamente 5 estrelas, como fez quando nós viemos para cá. E ali, amados, foi um grande refrigério. E o valor, e eu vou falar, olha, nem eu vou falar para vocês o que Deus faz.
Aqui, olha, pense no valor de uma refeição. Foi o que Deus preparou para cada um de nós, aqueles 2 dias e meio que nós permanecemos ali, preparou alguém para nos socorrer, e ali, meus amados, fazer o motor do carro novamente. Nós estávamos com 2 veículos, amados, e nós seguimos a caminho, e eu quero dizer para vocês que Deus fala. Quando estava naquele hotel, o meu filho pequeno levantou pela manhã e disse: pai, não se preocupa não. Olha, eu tive um sonho esta noite. Falei: qual foi o sonho, filho? Ele disse: olha, eu sonhei que nós chegamos lá na igreja e já estava uma porta da Dobrô em cima do carro da Dobrô. Eu segurei na mãozinha dele e disse: muito obrigado, Jesus. Amados, aí eu disse somente para as pessoas que estavam comigo na equipe. Eu disse: olha, Deus disse isso através dessa criança, porque Ele falou e eu senti Deus falar isso. Amados, quando eu cheguei na igreja, toda a igreja estava à nossa espera, abraçando, chorando. Aí um irmão pegou a porta da Dobrô e ele veio com aquela porta: pastor, isso aqui não se preocupe não. Um outro irmão, que ele trabalha na área de funilaria, para as concessionárias, ele disse: pastor, deixa lá comigo, deixa comigo. E aí eu fiz questão de tirar uma foto com o menino disse. Peguei aquela porta, coloquei em cima do Dobrô e coloquei o menino na frente, e eu tirei a foto para todos verem. Quando Deus fala, Deus fala. E quando Ele quer fazer, Ele faz. Então, aquela mesma mão que chama, ela indica e ela sustenta. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, para encerrar. Quando Jesus disse assim: ide, ensinai todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas. Nós, da nossa nação, nós olhamos isto como sendo muito fácil. Não é fácil. Você tem um conhecimento da Bíblia, mas você não sabe a cultura daquele povo.